Gente, eu sou a Tassi e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma tag que eu acho muito legal, eu adoro assistir, eu adoro quando as pessoas postam e eu resolvi trazer pra vocês também as minhas respostas, que é a tag dos calhamaças. Vamos lá então. Primeira pergunta: maior livro da sua estante que já leu? O maior livro da minha estante que eu já li é Conde de Monte Cristo. Ele tem 1.664 páginas nessa edição aqui da Zahar. É aquela menor. Eu li ele faz uns 2, 3 anos, acho mais ou menos, e atualmente ele é o maior livro da minha estante que eu já li. Maior livro da estante que não leu. O maior livro da minha estante que eu não li, eu acho que ele vai ficar por bastante tempo com esse título, né? É Guerra e Paz. É um bom tijolinho aqui, ele tem 2.528 páginas. Eu tenho essa edição da antiga Kozak Naif. Eu acho muito bonita ela, eu gosto bastante dela, mas atualmente eu acho que ainda não é o momento de eu lê-lo. Então, assim, por enquanto ele vai ficar, eu acho que sendo, assim, dificilmente, não sei se vai entrar mais algum livro maior que esse na minha estante, mas ele vai ficar ainda por um bom tempo sendo o maior livro não lido da minha estante. Calhamaço que tem medo de ler. Então, medo é uma palavra muito forte. Eu acho que tem alguns livros que eu acho que não é ainda a hora de eu lê-los, assim. O Guerra e Paz é um deles, só que eu não acho que é necessariamente por essa questão de medo, assim. Eu acho que eu até conseguiria encará-lo. Mas eu acho que tem alguns livros que realmente, assim, eu preciso de um pouco mais, assim, que vão demandar mais, assim, que eu acho que eles ainda não é o momento para lê-los, né? Que são eles. O primeiro, Ulisses, do James Joyce. Eu realmente acho que ainda não é o momento, eu acho que ainda não estou preparada para começar essa leitura realmente. Eu sei que ela demanda mais, eu sei que é um livro realmente complexo. Então, acho que por isso eu acabo ainda não pegando ele, assim, porque eu sei que ele vai demandar bastante de mim. Ele tem mais de 1.000 páginas, 1.112 páginas nessa edição da Penguin. O outro livro também, né, eu trouxe dois nessa resposta que eu tenho, né, esse medo de ler, é o nacional O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que eu acho que vai por esse mesmo caminho, assim, né? Muita gente que lê gosta dele, né? Mas dizem que ele é uma leitura mais intensa, ela é uma leitura mais desgastante, que demanda mais do leitor, assim. Então, por isso que ele ainda não foi colocado em nenhuma meta. Próxima pergunta. Calhamaço que tem fissura para ler. Então, um calhamaço que eu tô com muita vontade de ler e até botei na meta para esse ano, assim, né? Se vocês querem ver, eu postei esse vídeo já dos 25 livros para ler esse ano, e entre eles está esse, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu tô com muita vontade de ler, assim, ele, assim, já faz um tempo. Então, acho que esse ano vai ser o ano realmente que eu vou pegar ele pra ler, assim, sem falta. Ele é um calhamaço, também, da Antofágica, esse livro. E ele tem 600 páginas. Próxima pergunta. Livro grande, capa linda. Então, pra esse eu trouxe 2 livros, né? Que eu gosto muito, que eu acho muito bonitas as edições. Eu gosto muito dessa minha edição de Drácula, da Dark Side. Ela tá já meio saindo aqui, ó, o desenho da frente, mas eu acho mesmo assim ela é muito linda, ela passa um ar muito bonito dela, assim, ela tem 580 páginas. E outra edição que eu acho linda, assim, que eu sou apaixonada, é essa edição dos 13 livros em um só do Senhor dos Anéis. A pintura dela continua aqui, ó. É uma edição comemorativa e também para mim foi um livro comemorativo. Eu comprei esse livro para ele ser o número 500 da minha estante, assim. Eu tava batendo, né? Eu tenho uma planilha onde eu marco todos os livros e eu percebi realmente que estava chegando, que os próximos livros iam chegar no número 500. E para comemorar isso, eu acabei adquirindo essa edição para minha coleção. Próximo. Livro grande, capa feia. Então, uma edição que eu gosto muito da editora, eu gosto muito das traduções dessa editora, que é a Penguin, mas alguns livros, eles deixam um pouquinho a desejar, assim, tem alguns que eu acho muito lindos, assim, mas outros, assim, não me interessam tanto, que é Grandes Esperanças de Charlie Dickens, por exemplo. Só o título escrito aqui, sabe, assim, o Ulisses, ele de uma certa forma bem parecido com isso, só que ele pelo menos tem
é diferente, assim, né, na forma que ele é escrito e tal. E Grandes Esperanças não, assim, ele meio que, qualquer coisa, né, tipo, então acho que ele poderia ter tido uma edição mais bonitinha. Esse daqui da Penguin, o Grandes Esperanças, ele tem 704 páginas. O Senhor dos Anéis eu não falei pra vocês, né, 1.370 páginas, aquela edição dos 3 livros num só. Próximo. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Dificilmente eu abandono o livro, assim, dificilmente realmente eu pego algum livro para ler e deixo do lado e esqueço dele, assim. Ou eu vou para frente, ou eu realmente largo. Então, não teria nenhum livro para encaixar nessa pergunta, mas um livro que há muito tempo eu tenho na estante, que eu ainda não li, e que me dá essa vergonha, tipo, ai, nossa, eu deveria já ter lido, que eu acho que vai ser uma leitura sensacional, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, nessa edição linda aqui, comemorativa, que foi feita para esse livro. Esse livro tem 968 páginas, assim, e é um livro realmente muito, muito bem falado, todo mundo que lê diz que é incrível, que é sensacional. Então, ele é um livro realmente que eu fico assim, poxa, já deveria ter lido e ainda não li. Próxima pergunta. Um calhamaço que leu e não lembra quase nada ou que quer reler? Então, eu trouxe um que é mais nessa vibe do que é reler. Mas ele vem muito de um ponto que é, quando eu li ele, eu acho que não era a época de eu ter lido, assim. É um livro também denso, desgastante, e realmente foi um livro que eu não gostei, assim, não achei que foi tudo isso, mas eu sinto que era muito realmente a época que eu tava lendo, que foi o Moby Dick. Tem essa edição também da Kozak, né? Eu tenho alguns livros da Kozak que são meus queridinhos. E o Moby Dick eu tenho ele nessa edição dela. E é um livro que eu li faz bastante tempo. Eu não sei quanto tempo faz que eu li. Alguns anos, assim. Não sei se chega a 10 anos, mas quase isso. E eu sei que na época eu não gostei, não foi pra frente. Ele é um livro realmente que ele é mais lento, né? Ele é um livro que ele é mais parado, assim, que tu precisa entrar na história e precisa ir consumindo ela aos poucos. Mas eu acho que se eu lesse agora, assim, né, depois, né, de várias outras leituras, né, mais densas que eu já fiz ao longo do meu tempo como leitora, eu acho que eu teria aproveitado mais ele, assim. Não sei se viraria necessariamente um favorito meu, mas eu acho que eu teria conseguido aproveitar ele de uma outra forma. Eu não sei se eu vou ler ele tão agora, assim, vou reler ele tão daqui a pouco, assim, mas em algum momento eu vou querer pegar ele de novo para ler, para ver como eu me sinto em relação a ele depois da primeira experiência. Próxima. Último calhamaço que leu. Então, eu trouxe 3 livros. Eu trouxe um calhamaço do ano passado para falar para vocês, para mostrar que foi Os Três Mosqueteiros do Dumas. Eu li esse livro ano passado, ele também ele é um livro de 790 páginas. Então, eu gostei bastante dele, foi uma história que eu achei muito, muito legal, assim, muito gostosa, assim. Eu aproveitei bastante a leitura dele, assim. E foi o meu calhamaço do ano passado, assim, sempre elejo um para ser o calhamaço do ano, e do ano passado foi Os Três Mosqueteiros. Também eu trouxe um que é um mangá que eu li ano passado, que é esse daqui, Vampiros, deixa eu ver o nome, Osaku Tezuka. Esse é o autor desse mangá, ele é um mangá também bem clássico, assim, muita gente fala bem dele. E eu li também ano passado, ali pro meio, acho que mais do ano. E eu gostei bastante também dessa história, foi uma história bem, bem bacana. E outro livro também que eu li ano passado foi Emma, da Jane Austen. Esse daqui tem 540 páginas, o Vampiros ele tem 590 páginas. Então Emma foi também ali pro final do ano, mais ou menos, foi o último calhamaço ali que eu li, né, o mais recente que eu li. Gostei bastante, eu prefiro Emma do que Orgulho e Preconceito, assim, esse ano eu tô querendo ler Persuasão, então vamos ver como fica a minha preferência de Jane Austen ao longo do tempo. Próxima pergunta. Último calhamaço que abandonou. Então, ano passado eu tava com muita expectativa num livro, num autor, assim, que eu nunca tinha lido nada dele, e eu li pela primeira vez, que foi o Haruki Murakami. Comecei lendo ele por Kafka Beira-Mar. Não sei se foi o melhor,
livro para eu ter pego, né? Se vocês conhecem algum outro do Kafka que acham que seria mais interessante eu ter começado, podem até me sugerir. Mas eu comecei Haruki Murakami pelo Kafka Beira-Mar e não foi pra frente essa leitura, assim, chegou um momento que não tava dando certo, não tava funcionando, não tava fazendo mais sentido pra mim, essa história não me pegou, assim, eu realmente tava nem aí pros personagens, aquela história tava sendo bem, eu não sei, né, muita gente fala muito bem do Haruki Murakami, assim, mas pra mim, Kafka Beira-Mar não foi um bom livro, assim, pra mim foi, sei lá, teve coisas aqui que eu li e falei assim, nossa, por que eu tô lendo isso, sabe, assim, então foi uma decepção do ano passado pra mim, e também foi o último livro abandonado que eu tive. Livro grande que leu muito rápido. Então, eu tenho aqui, da minha estante, eu tenho vários livros grandes que são clássicos, né? Então, dificilmente eu vou pegar eles e vou ler muito rápido, assim, né? São livros que muitas vezes eles demandam mais e eles vão ser realmente mais demorados. Mas eu tenho um aqui que eu considero ele um calhamaço, né? Ele tem mais de 500 páginas, tem 600 e pouquinho, que é o Battle Royale. Battle Royale eu li ele bem rápido também, devo ter lido aí umas 2 semanas, assim, algo nesse sentido. Faz um tempo também que eu li esse livro, e ele é bem interessante, assim, eu já tinha lido antes dele Jogos Vorazes, e eu li esse depois, assim, e é aquilo, assim, a gente vê muita influência, né, independente da ordem que tu lê, se tu lê primeiro Jogos Vorazes, tu vais ver influência de Jogos Vorazes aqui, ou vice-versa, né, mas a gente sabe que esse daqui veio antes, então a influência está de Battle Royale em Jogos Vorazes, a gente consegue ver de uma forma bem grande até. E outro também que eu não tenho aqui, porque eu não tenho ele na estante, mas que faz um tempinho, nossa, faz quase uns 10 anos que eu li ele, mas que eu sei que eu li ele muito rápido, ele é um livro maior. É o primeiro volume de Outlander, A Viajante no Tempo, de 730 páginas, assim. Eu sei que eu li ele em menos de 10 dias, eu li ele, assim. Foi um livro realmente que eu peguei ele e devorei ele de uma forma bem, bem intensa, assim. Então foi um livro gostoso de ler. Livro grande que leu devagar. Então, além de clássicos que por si só, né, eu levo mais tempo para ler, dependendo do tipo de livro, assim, eu acabo demorando mais também, como por exemplo, a biografia de Van Gogh. Esse foi um livro que, ó, tá bem anotadinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. E ele foi um livro que realmente demandou bastante, porque como é uma biografia, eu acabava indo conferir bastante as coisas, vendo as obras dele, né, fazendo essa referência. Eu acho que eu levei quase o ano todo, assim, pra ler ele. Eu li ele faz uns 2, 3 anos também, e é isso, assim, é um livro que eu gostei muito de ler, de entender, de conhecer um pouco mais Van Gogh. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. Então, um calhamaço que eu gostei muito de ler, foi favorito também de vida pra mim, eu tenho muita vontade de reler ele, né, o mal acabei de ler e já quero reler ele, é Don Quixote. Eu tenho essa edição aqui, que é o volume 1 só de Don Quixote, que é o da Antofágica, que eles lançaram, não vejo a hora deles lançarem um volume 2. Então, é um livro que, pra mim, é maravilhoso, assim, eu amei de todas as maneiras, assim. Então, é um livro que deixou uma saudade imensa. Eu acabei de ler ele e queria ler ele, né, de novo, assim. Eu li ele pela edição da Penguin, que tem 1.300 páginas. Esse daqui da Antofágica, que é o volume 1, ele tem 600 páginas. Então, aí com mais 600, um pouquinho mais, talvez, do volume 2, aí dá uns 1.200, 1.300 páginas. Talvez vai ter os dois volumes, assim. Mas é um livro maravilhoso. Eu tenho uma tatuagem, não sei se vocês conseguem ver, Don Quixote de Sancho Panza, que é isso, assim, é um livro maravilhoso, assim, eu amei demais, assim, amo demais essa história. E a última pergunta, Calhamaço que te fez chorar. Então, esse é o único livro que tem menos de 500 páginas. Todos os outros, né, e isso é uma média que eu coloco, assim, né, pra mim, Calhamaço muitas vezes, né, Calhamaço pra mim é acima de 500 páginas, então abaixo ainda fica numa média. Mas como eu não lembro exatamente de nenhum Calhamaço que me fez chorar, assim, vários deles me emocionaram, eu fiquei muito, né, me tocaram de diversas formas, assim, mas chorar exatamente, eu não lembro de nenhum
tão recente, assim, né? E não tenho memória de nenhum. Então, trouxe um que é quase 15 páginas, que é 479, que é Água Frescas para as Flores, que eu tenho nessa edição da Intrínsecos, né? Mas é um livro maravilhoso, é um livro bem emocionante, bem tocante, assim. Então, foi um livro realmente que me tocou bastante, que me emocionou muito, que me fez chorar, assim, que tem momentos da história realmente que acabam sendo bem tocantes, assim, e que geram um impacto bem grande realmente no leitor. E última pergunta, próximos calhamaços. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Daquilo que eu já falei, Jane Eyre é um próximo calhamaço, que eu sei que eu vou ler esse ano. Esse é de certeza aqui que eu tenho que eu vou ler esse ano. E, eu tenho dois, né? Outro também que tá na minha lista. Ele é um calhamaço, mas é meio roubado, assim, que é o Poesias Reunidas da Sylvia Plath. Eu tenho esse livro, ele tem mais de 500 páginas, só que o que acontece ele é duplo aqui, né? Aqui tem a poesia dela, e aqui do outro lado tem a poesia em inglês, que é o original, assim. Então, em tese, ele tem metade das páginas, mas em si o livro tem mais de 500 páginas. Mas é um livro também que, de certeza, ele vai ser uma das minhas próximas leituras. Um outro que eu tenho aqui também, que é mais de 500 páginas, mas esse eu tô guardando um pouco mais para ler, porque o T.J. Klune é um autor meu que eu gosto muito, assim. Os dois livros que eu li dele são favoritos meus, então eu tenho esse é o último livro, né? Esse é a continuação desse, né? O Wolf Song. São os únicos livros dele que eu não li que estão publicados no Brasil. Então eu tô guardando ele para um momento assim, especial, que eu preciso de uma leitura gostosa. Eu sei que ele é diferente, né? Da Casa do Marcerulli, mas mesmo assim é uma leitura que eu gosto, assim, mesmo sabendo que vai ser algo diferente, eu tenho expectativas positivas em relação a esse livro. Então é um que eu não vejo ele tão próximo de eu começar a ler. Eu acho que só mesmo, né, tendo certeza da publicação de novos livros dele, assim. Porque senão também não adianta eu abrir uma série agora e ter 2 livros e o resto não ter mais também para finalizar a série. E o último livro que tá na lista de próximos calhamaços, só que não é para agora, né? Mas eu sei que é uma coisa que eu tô começando a ter essa vontade de ler, é esse daqui, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Que, de uma certa forma, ele é... Eu faço um comparativo dele com Guerra e Paz, assim. Que são livros que eles não são necessariamente difíceis para ler, mas eu acho que é isso, eles vão demandar muito, assim, e vai muito da vontade que eu tô naquele momento, assim, né? Eu já falei para vocês em outro vídeo que o meu livro, o meu calhamaço desse ano tá sendo David Copperfield, né? Que eu tô lendo ele também, é um livro lá de 1000 e tantas páginas, e deu vontade. Quando eu virei o ano, quando eu comecei a pensar em calhamaço do ano, ele foi um que me saltou, assim, eu tive vontade. Então eu tenho muito essa conexão em relação aos livros daquilo que eu quero ler, e por isso que eu boto eles nas minhas metas, e por isso que a maioria das vezes dá certo essas metas. Então eu acho que Os Miseráveis também é um livro assim que não sei se esse ano, ou talvez no próximo ano, né? Em algum ano aí né, mais próximo, possivelmente eu vou começar a ler esse tijolinho aqui. Então, gente, essas foram as minhas respostas. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu gosto muito dela, eu acho interessante realmente ver o que as pessoas respondem nessa tag. Então, eu quis compartilhar para vocês também as minhas respostas. É isso, então. Até a próxima. Um beijo e tchau.